Muito se tem dito sobre os criptoativos. Criptoativos, fundamentalmente, são aqueles popularmente conhecidos como criptomoedas. E a pergunta que sempre está atrelada a essa questão é: Bitcoin, Ethereum são moedas? Poderão substituir a moeda? Ora, dentro da economia monetária, existe um conceito muito simples de ser entendido. Moeda, para ser moeda, ela tem que exercer um conjunto de funções. Que funções são essas? Então, por exemplo, ser um instrumento de troca, ou seja, permitir que as várias transações possam ser realizadas. Ser medida de valor, ou seja, uma função que permite atribuir os mais diferentes valores aos mais diferentes bens e serviços. Ser reserva de valor, ou seja, você armazenar a moeda ao longo do tempo, preservando o seu poder de compra. E uma quarta função importante é ser um instrumento de pagamentos diferidos, ou seja, eu contraio uma dívida hoje com o compromisso de pagar amanhã. Quanto mais longo for essa distância entre hoje e o amanhã e sem acréscimo, esta é a função chamada pagamentos diferidos. Ou seja, 4 funções básicas que a moeda tem que exercer. Quando nós falamos desses criptoativos, nós percebemos que são instrumentos de troca? São. Se é uma medida de valor? Sem dúvida alguma. Pode ser considerado uma reserva de valor? Por que não? E ser um instrumento para pagamentos diferidos? Também pode ser. Só que existe um problema fundamental por trás de tudo isso, que é o fato dessas moedas serem altamente voláteis. Então, no conceito reserva de valor, eu armazeno criptoativos hoje que amanhã poderão se desvalorizar de uma maneira significativa. Por quê? Porque esses criptoativos estão fundamentalmente relacionados à questão da oferta e da demanda. Ou seja, à medida que há uma demanda maior por esses criptoativos, o preço tende a aumentar. E à medida que as pessoas resolvem substituir esse criptoativo por um outro criptoativo ou um outro ativo financeiro, a tendência natural é que o seu valor se deteriore. Essa oscilação muito grande pode fazer com que os agentes econômicos não tenham a confiança necessária como eles teriam com relação a uma moeda. Então essa é a grande questão. Observando por um outro lado, a emissão desses criptoativos, ou mais especificamente falando, a emissão da moeda propriamente dita, essa é uma prerrogativa do Banco Central. Prerrogativa essa que ele não teria com relação a esses criptoativos. Criptoativos, eles são criados por qualquer agente econômico. Basta minerar, como se costuma dizer, e criar a sua moeda. E à medida que você tem essa moeda, você pode utilizá-la para as mais diferentes transações. Ou seja, não há essa prerrogativa do Banco Central sobre a emissão. Consequentemente, não há também essa condição de monitorar ou utilizar esse criptoativo como um instrumento de política monetária. E sabemos que a política monetária é o elemento fundamental e a grande preocupação do Banco Central no controle dos preços da economia. E aí, então, imaginem o Banco Central tentando fazer a política monetária utilizando esses criptoativos. Ora, criptoativo, conforme foi dito, sofre essa grande volatilidade. E de que maneira, ou o Banco Central, na execução da sua política monetária, eventualmente, para combater a inflação, ele vai ter que retirar criptoativos do mercado. Mas à medida que a valorização desses ativos são feitos pela lei da oferta e da demanda, à medida que o Banco Central recolhe criptoativo, o seu valor ele tende a aumentar no mercado, exatamente por um aumento de demanda frente à oferta. E isso então faz com que a criptomoeda se valorize, privilegiando um pequeno conjunto de portadores desse ativo, que passa a ter um poder de compra maior, justamente neutralizando o combate à inflação. Essas são as grandes discussões. São discussões acaloradas e que ainda persistirão por muito tempo diante do radar.